Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 60 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Tem como tema conflitos e conformação. E quem vai passar esse assunto para nós é o nosso querido irmão, Elias Santiago, da Assembla. Com o senhor a palavra, irmão. Muito obrigado, irmã Alexandra. Graça e paz seja contigo, graça e paz seja com todos aqui. Para eu, um motivo de grande alegria, grata satisfação novamente estarmos aqui com os meus amados irmãos, para juntos nós compartilharmos o pão da vida. E desde já peço que os irmãos orem em vossos corações para que o Espírito Santo me use e que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém. E que ao falar aqui sobre este capítulo, nós possamos ter o entendimento e também nós possamos viver ou colocar em prática em nossas vidas. O capítulo 60, como já foi anunciado, ele vai falar sobre conflito e conformação. O capítulo 60 do Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Então, nós vamos aqui, eu gostaria que os irmãos fizessem uso da palavra de Deus, abrir em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10 em diante, nós lemos assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O verso 14: Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com as verdades e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui é um conselho do apóstolo Paulo, dizendo para nós prepararmos para enfrentar tudo que estiver à nossa frente. Conflitos e conformação. Os conflitos, o que é um conflito? É algo que vai estar trabalhando contra ou do lado do bem ou do lado do mal. E o que é conformação? Você pode conformar tanto com a verdade quanto você pode conformar-se com o erro. Mas no caso aqui, vai estar falando para nós não conformarmos com alguns costumes que está entrando sutilmente, sorrateiramente nas fileiras do povo de Deus. O conflito, enfrentado devidamente, desenvolve firmeza. Pela luta, a vida espiritual é fortalecida. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade sazona frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Queridos, muitas vezes nós reclamamos das lutas que sobrevêm sobre cada um de nós. Reclamamos das provações, mas as provações, elas são obreiras de Deus para nos ajudar a nos fortalecermos na jornada, nos caminhos de Deus. E aí aqui diz que pela luta, a vida espiritual, ela é fortalecida, bem suportada, porque não adianta vir a luta e nós não suportarmos, mas bem suportadas, elas desenvolverão resistência do caráter e preciosas graças espirituais. Nós vamos desenvolver preciosas graças espirituais. Querido, nós estamos neste planeta aqui, vivendo na 11ª hora da história deste mundo.
Nós estamos vivendo na iminência da volta de Jesus. Nós estamos travando uma guerra. A guerra que nós estamos travando, meus amados, diz assim, olha, não são arremedos de batalhas aquelas em que nos achamos empenhados. Arremedos quer dizer teatro. Arremedos quer dizer faz de conta. Não é um faz de conta. Aqui diz que estamos pelejando um combate do qual dependem resultados eternos. Temos inimigos invisíveis a enfrentar. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio sobre toda criatura humana. Todos nós estamos até aqui neste conflito. O conflito entre o bem e o mal. Conflito este iniciado lá no céu e que aqui no planeta Terra já tem 6.000 anos, está completando agora 6.000 anos de pecado. E nós estamos dentro deste conflito e cada um de nós precisamos individualmente entrar nessa batalha e sermos vencedores no nome de Jesus. Todos nós estamos travando essa guerra. Os conflitos, meus amados, não são criados por Cristo. Vivemos num tempo solene, tempo, eu diria, soleníssimo. Há por fazer uma importante obra por nossas próprias almas e pela alma dos outros. Ou defrontaremos uma perda infinita. Esse texto aqui, ele fala que nossa batalha não é só conosco. Essa batalha nós estamos travando por nós e também por aqueles que nós amamos. Nós estamos travando por nós e pela nossa família. Estamos travando por nós e por pessoas que estão ao nosso redor, seja os nossos vizinhos, seja aqueles que estão lá na igreja, que estão nos acompanhando, estão nos observando. Nós estamos tendo cheiro de vida para a vida. Nós estamos influenciando ou sendo influenciado. Isso aqui é solene. Então aqui diz, vivemos num tempo solene. Como eu disse, soleníssimo. Há por fazer uma importante obra por nossas próprias almas e pelas almas dos outros. Ou defrontaremos uma perda infinita? Temos de ser transformados pela graça de Deus ou seremos privados do céu? E por nossa influência, outros fracassarão conosco. Queridos, por nossa influência, nós vamos ajudar a salvar alguns. E muitas vezes, por nossa influência negativa, nós podemos nos perder e também levar outras pessoas que estão ao nosso redor a se perderem também. Por isso, aqui diz que defrontaremos uma perda infinita. Permiti que vos afirme que as lutas e conflitos que têm de ser suportados no cumprimento do dever, a abnegação e sacrifícios que têm de ser feitos se somos fiéis a Cristo, não são criados por Cristo ou por Ele, não são impostos por ordem arbitrária ou desnecessária, não provém da severidade da vida que Ele requer que mantenhamos em seu serviço. Existiriam provas maiores e em maior número se recusássemos obediência a Cristo e nos tornássemos servos de Satanás e escravos do pecado. Queridos, Cristo não requer de nós uma obediência forçada. Ele quer de nós uma obediência em amor e uma obediência voluntária. Quando nós defrontamos as lutas, nós precisamos enfrentá-las, mas tendo a certeza de que Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, ele já nos amou e ele quer de cada um de nós, os seus filhos, que nós também vençamos em amor por ele. E agora, existem provas maiores que mostram que estar do lado do inimigo, aí sim, ele pode forçar arbitrariamente uma pessoa a servi-lo, mas por isso nós precisamos estar escudados pela palavra do Senhor. E Efésios 6, o versículo 10 até o versículo 18, até o versículo 19, ele fala exatamente o que nós precisamos fazer para estarmos escudados contra isto. Então a vida, ela é um conflito. Diz assim, esta vida é um conflito e temos um adversário que nunca tosqueneja e que está em constante vigilância
para nos destruir a mente e encantando-nos, afastar-nos de nosso amado Salvador, que por nós deu a vida. Lá Sem Sombra, página 291 de 1915. Então, estamos em um conflito e nosso adversário não tosqueneja. Tosquenejar é dormir ou é estar sonolento, de jeito nenhum. Ele está altamente acordado e está a postos para fazer-nos cair, os filhos de Deus. Como ele não pode atingir Jesus diretamente, ele vem para atingir os filhos de Jesus. Nós, como povo de Deus. Prepara a alma para a paz. O Senhor permite que venham os conflitos a fim de prepararem a alma para a paz. Então o Senhor permite que venham os conflitos. Muitas pessoas perguntam e questionam, mas por quê? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por certas provações? E o meu irmão olha para o outro e não vê que ele está passando, mas todos nós passamos por provações. Mas não percebe que as provações, Deus permite elas como as suas obreiras para que nos prepare a alma para sentirmos a plena paz de Cristo. Experiências religiosas alcançadas pelo conflito. Com energia e fidelidade, devem os nossos jovens satisfazer as exigências que pesam sobre eles. Isso será uma garantia de êxito. Jovens que nunca tiveram êxito nos deveres temporais da vida estarão igualmente despreparados para desincumbir-se de deveres mais altos. A experiência religiosa só é ganha através de conflitos, através de desapontamentos, através de severa disciplina de si mesmo, mediante fervorosa oração. Os passos rumo do céu têm de ser dado um por um, e cada passo para frente dá forças para o próximo. Se queremos ser vitoriosos, sermos vencedores nessa experiência religiosa, nós precisamos sim começar e nunca parar, nunca desistir. E sempre ter em mente que a experiência religiosa só é ganha através de conflitos, através de desapontamentos. Então nós vamos ter desapontamentos. Jesus fala para nós lá em João que 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Ele fala para a gente isso, não porque nós somos cristãos, que a nossa carreira inicia, que nós não vamos ter privações, provações, pelo contrário, nós vamos ter sim, mas com a certeza de que Cristo estando do nosso lado, nós vamos ter a vitória será nossa. Dois princípios antagônicos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os dois princípios são antagônicos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem carnal discerne as coisas da carne. O homem espiritual, do mundo espiritual, ele tem o discernimento. Das coisas que Deus revela para a gente através da sua palavra, é espiritual. Por isso que nós, os homens espirituais, somos muitas vezes tidos como loucos diante do mundo. Então a palavra de Deus é loucura para aqueles que são sábios para o mundo, mas diante de Deus não são. Então isso aqui vai trazer para nós dois princípios antagônicos, né? Para Deus, o homem espiritual, e para o mundo, o homem carnal. Não se conformar aos princípios e costumes. Então aqui nós vamos ver que existem algumas coisas que nós não podemos permitir entrar no nosso meio. Não podemos conformar com algumas coisas que nos são apresentadas e sorrateiramente querem entrar nas fileiras dos filhos de Deus. Nós não podemos permitir isso. Semelhante a Israel,
muito frequentemente os cristãos se rendem à influência do mundo e conformam-se aos seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios. Mas no fim, achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários. Queridos, conformar com algumas coisas que vai entrando sorrateiramente dentro do meio do nosso povo. Um exemplo deles é as festas pagãs. Quais são as festas pagãs que nós muitas vezes permitimos fazer até dentro do meio do nosso povo? A festa de Natal, por exemplo, é um exemplo. Quantos dos nossos irmãos, quantos de nós permitimos que nós façamos os mesmos provimentos, façamos as mesmas coisas de uma forma, nós não comemos a carne, mas já que a gente vai fazer um glúten vai elaborar uma mesa, e aí nós ficamos com o intuito de que nós vamos falar, aproveitarmos esta oportunidade para falar sobre o nascimento de Jesus. Vamos aproveitar a oportunidade para falar de Jesus para as pessoas. Irmãos, não precisa você arrumar essa desculpa para falar de Jesus no Natal. As pessoas já estão falando disto. E elas estão trazendo as festas delas, o ídolo delas, para o meio do nosso povo e simplesmente quer enfeitar com o nome de Jesus. Dizer o nome de Jesus apenas. Mas se você for observar, isso é um costume que é perigoso e que está sendo trazido para cá, para quê? Tirar o foco. E na realidade, não é exatamente esta forma ou esta maneira que nós precisamos proceder. Nós precisamos sim falar do nascimento de Jesus. Nós precisamos falar da infância de Jesus. Falar do seu ministério. Falar da sua morte por nós. Falarmos da redenção ou da ressurreição de Jesus e da redenção que ele deu para cada um de nós, os pecadores. Mas um momento propício para isso, mas não trazer ou participar ou partilhar desses costumes que estão entrando dentro do nosso meio, semelhante a Israel. A Bíblia claramente ensina que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, diz nosso Salvador. Sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim, João 5,18, Satanás opera por intermédio dos ímpios, sob a capa de uma pretensa amizade, para seduzir o povo de Deus ao pecado, a fim de que os possa separar dele. E quando é removida a sua defesa, leva então seus agentes a se voltarem contra eles e procurar efetuar sua destruição. Queridos, lembra do que aconteceu com Balaão e Balaque? Balaque queria, por tudo que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão não conseguiu, não pôde, mas ele deu uma estratégia maléfica para que o povo de Israel caísse na armadilha e enfraquecesse. Qual foi? A amizade, as festas, e naquele momento envolveu também a orgia, envolveu ali prostituição no acampamento de Israel. E da mesma forma acontece hoje, quando estamos prestes a entrar na Canaã celestial, é uma sedução. Festas e mais festas são feitas dentro da igreja com o intuito de tirar o foco de Cristo no santuário celestial. Então a Bíblia ela claramente ensina que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e também o povo do mundo. E festa, falando em festa, todas as pessoas gostam de festa. Claro que nós não somos um povo triste. Não podemos ser um povo triste. Nós somos um povo feliz. Temos as nossas festas. E a maior festa do povo de Deus acontece a cada 7 dias. Todos os sábados acontece a festa do povo de Deus, comemorando o dia da criação. Ou seja, estamos relembrando o dia da criação e adorando o nosso Criador.
Fogo comum e fogo sagrado precisa ser discernido isto dentro do povo de Deus. A verdade de Deus não tem sido engrandecida em seu povo crente, porque não a introduziram em sua experiência pessoal. Conformam-se com o mundo e dependem dele quanto à sua influência. Ou seja, tudo o que o mundo faz, nós, como filhos de Deus, queremos copiar. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. Vamos fazer a festa da Páscoa. Vamos colocar aqui coelhinho e chocolate. Não, mas aí a gente vai mudar, a gente só coloca Jesus. A gente faz assim. Irmãos, sorrateiramente, isso está entrando no meio do nosso povo e trazendo uma ideia de que nós podemos comemorar essas festas lá fora também. Então não tem problema. Quando nós chamamos um amigo nosso para vir à casa de Deus, eles sempre armam uma desculpa. E uma desculpa muitas vezes plausível para ele, mas para a gente sabe que não. Nós sabemos e conhecemos a estratégia do inimigo, porém, existe alguns ainda que o primeiro convite que faz para eles irem, por exemplo, uma festa familiar, uma festa pagã, familiar, fez o convite para os filhos de Deus, imediatamente você aceita, a pessoa aceita e está lá participando. Mas eu vou aqui, eu vou com uma roupa, sou cristã, mas estou aqui sentado, mas vou participar. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Misturar o sagrado com o comum, fogo sagrado com fogo comum na casa de Deus e também não dar o testemunho ou vituperar o nome de Cristo lá fora. Participando, estando lá com eles, comendo com eles, ou seja, comendo com os ímpios, com os ébrios e professando o nome de Jesus. Então, a verdade de Deus não tem sido engrandecida em seu povo. Conformam-se com o mundo e dependem dele quanto à sua influência. Permitem que o mundo os converta e introduza o fogo comum em substituição do sagrado, para que possam, em seu ramo de trabalho, satisfazer a norma do mundo. Infelizmente, aí nós vemos a mudança hoje. Na liturgia da escola sabatina, nós vemos mudança hoje no estilo de música, o jeito de cantar, como que está cantando, como que estamos procedendo dentro da casa de Deus, fazendo aquilo que normalmente alegra o nosso coração aos costumes, mas não alegra o coração de Deus. Então isso aqui é satisfazer as normas do mundo. Não deve ser feito esse esforço por imitar os costumes do mundo. Esse fogo é comum, não sagrado. O pão vivo deve não só ser admirado, mas comido. Esse pão que desce do céu dará vida à alma. Queridos, quantas vezes nós temos sido oradores no templo de Deus como sendo um coach, fazendo aquilo que realmente agrada o coração do povo, vendo que eles estão em pecado e não chamando o pecado pelo nome, de forma amável, de forma como Cristo deseja que nós façamos. Muitas vezes temos sido omissos em ler a palavra, abrir o pão da vida para que o povo saia de lá saciado, alimentado e com vontade de comer mais a cada sábado, a cada culto. Nós precisamos ter esse entendimento. É o levedo que absorve todos os elementos do caráter em unidade com o caráter de Cristo e molda as objetáveis tendências hereditárias e cultivadas segundo a semelhança divina. Então, o levedo é símbolo do pecado e ele entra sorrateiramente, vai minando aos pouquinhos. Quando menos percebemos, a alma está em inanição. Está em inanição, está com fome da palavra, deixou de comer, não foi oferecido o alimento correto, foi apresentado fogo estranho, algo comum do sagrado, sagrado e o comum. Aquele que era para ser sagrado se tornou comum. Cristo e a conformidade. Quão maravilhosa é a obra da graça no coração humano.
proporciona poder mental, sabedoria para o uso dos talentos, de recursos, não em agradar-se a si mesmo, mas mediante abnegação para levar avante a obra missionária. Cristo, Filho de Deus, foi missionário ao nosso mundo. Diz ele: quem quiser seguir-me, abandone tudo. Não podeis amá-lo enquanto imitais as modas do mundo ou gostais da sociedade mundana. Quantos os nossos irmãos estão com a fé fraca? Por gostar das amizades mundanas, por estar feliz ali nas rodinhas das pessoas que difamam o nome de Cristo, blasfemam muitas vezes de Deus, vituperam o nome de cristão. Estão ali falando coisas que não condiz com aqueles que estão caminhando para a Canaã celestial. As palavras contam muito, as ações também. Só por estar ali em parceria, partilhando daquele momento que eles estão simplesmente desobedecendo a Deus. Quando nós formos unir com os ímpios, é por um motivo apenas: para apresentar Cristo de forma rápida, breve e sucinta. De forma que nós apresentemos bem a Cristo e saiamos daquele ambiente, para que o ambiente não nos contamine. Lembre de Enoque, como Enoque fazia. A conformidade, ela rebaixa as normas. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles? Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Não adianta pensar que nós somos fortes, que isso não vai acontecer comigo. Isso não acontece com você, que você pode, não tem problema, só ir ali, olha, só um pouquinho, eu vou participar lá só alguns minutos, só alguns instantes, vou lá só para fazer presença, mas depois eu saio, vou. Não se coloque no caminho de Satanás, não se coloque para ser tentado. Não faça isso, meus amados. Quando nós fazemos isso, nós perdemos. Damos lugar para Satanás, Satanás acha bom e ainda olha para Cristo e sorri do sacrifício que Jesus fez em meu favor e em seu favor. Nós não podemos fazer isso. A conformidade, ela perverte gradualmente princípios retos. É aos pouquinhos. Nunca uma pessoa vai dizer assim, olha, ixi, quando eu vi, eu já caí. Isso não acontece conosco. Pode acreditar. Quando nós caímos, isso já tinha começado há muito tempo. Porque tanto a queda quanto a ascensão, ela é gradual. A vida do cristão no processo da santificação é uma obra de uma vida toda. Mas para voltar também nessa escada, ou cair ou desanimar, tem passos que a pessoa leva ela a esse caminho e que muitas vezes nem nota. É a conformidade ao mundo que está levando o nosso povo a perder a compostura. A perversão dos princípios retos não se tem produzido repentinamente. O anjo do Senhor apresentou-me esta questão em símbolos. Parecia que um ladrão se aproximava furtivamente, mais e mais positivamente furtando a identidade da obra de Deus mediante o levar nossos irmãos a conformar-se com as praxes, as práticas mundanas. Então, é um pouquinho aqui, é outro pouquinho ali, é eu ceder um pouquinho. Não, irmãos, olha, você pode vir para a igreja e apresentar lá na frente, você ainda não é membro, mas você pode apresentar lá na frente e cantar louvores também. Você pode tocar um instrumento lá na frente, não tem problema. Você depois batiza, não tem problema. Hoje você pode vir, pode usar saia um pouquinho mais em cima da norma, não tem um problema, mas depois você pode procurar. Isso, irmãos, chama conformidade com o erro. E isto vai entrando porque um irmão que já tem aquela tendência
para poder fazer errado, ele olha para o outro e fala, mas fulano de tal fez, eu também vou fazer. Ciclano fez, eu também posso fazer. E aí começa a justificativa para o erro. Pecado não tem justificação. Pecado tem confissão e abandono do mesmo. Nós só temos que ter essa ideia na nossa mente, trazida pelo Espírito Santo. A mente humana tornou o lugar que de direito pertence a Deus. Tomou o lugar que de direito pertence a Deus. Qualquer que seja a posição que um homem mantenha, por exaltada que seja, deve ele proceder como Cristo procederia em si estivesse em seu lugar. Em cada pormenor do trabalho que executa em suas palavras e seu caráter, deve ele ser semelhante a Cristo. Eu e você precisamos representar o caráter de Cristo neste mundo. Seja qual for o nosso trabalho, seja onde quer que estejamos, o nosso caráter tem que ser e dizermos o que faria Jesus se estivesse neste momento no meu lugar. E dessa forma, vamos representá-lo. E precisamos ter unidade, mas não à custa da conformidade. Aí muitos falam assim, olha, não, a gente precisa de trazer os jovens para dentro da igreja. Portanto, a gente vai fazer aqui algo que é muito jovial, jovem para eles. Aí traz lá umas músicas que não condiz com o recinto sagrado, desagrada a Deus. Traz coisas que é para alegrar o coração do jovem, fala na linguagem do jovem, só que uma linguagem chúcara, uma linguagem baixa, de forma que Deus se afasta e o jovem fica alegre, fica feliz. Ah, ganhamos os jovens. Ganhou não, você perde. Nós perdemos quando assim procedemos. Nós não podemos, segundo, nós precisamos estar unidos, mas não em conformidade, não em fazer aquelas coisas que são conformismo. Você vai conformando com as pequeninas coisas que vai destruindo o povo, como raposinhas. Alguns que professam ser leais à lei de Deus desviaram-se da fé e humilharam ao pó o seu povo, representando-os como se fossem unidos aos mundanos. Deus viu e tomou nota. É chegado o tempo em que, a qualquer custo, devemos assumir a posição que Deus nos confiou como seu povo. Nós, como povo de Deus, devemos agora pôr-se como separados e distinto, povo chamado pelo Senhor, seu próprio. Enquanto isso não fizerem, não pode ele ser glorificado neles. A verdade e o erro não podem andar em parceria. Coloquemo-nos agora onde Deus disse que devemos estar. Devemos porfiar pela unidade, mas não no baixo nível das praxes mundanas e da união com as igrejas populares. Não podemos achar assim, olha, não, nós podemos, se for chamado a gente para ir lá cantar lá naquele local, a gente pode ir, ou a gente pode chamar isso para cantar aqui. Irmãos, não tem que ser assim. Nosso povo, ele foi chamado como um povo para ser separados dos costumes do mundo nesse sentido. Como irmãos, nós podemos unir como irmãos para falar da verdade de Cristo e pregar o evangelho como realmente é. Para ajudar aqueles que querem, porque muitos se fazem de bonzinho para estar no nosso meio. Infiltra, Satanás tem os seus agentes no nosso meio. Temos que ter muito cuidado sobre isso. E nós não temos tido cuidado sobre esses pequenos detalhes. Nós precisamos estar desperto. Linha de demarcação. Uma profunda e completa obra de reforma é necessária no meio do nosso povo, antes de haver o derramamento do Espírito Santo, meus amados. Não é permitido ao mundo corromper os princípios do povo de Deus. Não é permitido, mas nós podemos permitir se nós não corrigirmos isso. Observadores dos mandamentos de Deus. Nós somos o povo que observa os mandamentos de Deus. Nós somos o povo que Deus deu os seus mandamentos para que segurássemos ele e não deixasse arriar por terra. Devem os crentes exercer uma influência que dê testemunho do poder dos princípios celestiais. Os que se unem à igreja têm de dar prova de uma mudança de princípios. A menos que isso se faça,
a menos que seja cuidadosamente preservada a linha de demarcação entre a igreja e o mundo, o resultado será a assimilação do mundo. O mundo não se converte à igreja, mas a igreja se converte ao mundo. Nós temos o exemplo do ano 321, com Constantino. Aquela falsa conversão, Constantino trouxe o paganismo para dentro da igreja. A igreja que era pura, ela deixou de ser pura. A igreja se converteu ao mundo. Nós precisamos entender esse princípio. Nossa mensagem à igreja e às nossas instituições é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os atributos do caráter de Cristo devem ser nutridos e devem tornar-se um poder na vida do povo de Deus. Nossa civilização artificial está fomentando males que destroem os sãos princípios. Os costumes e as modas se acham em guerra com a natureza. As práticas a que eles obrigam e as condescendências que fomentam estão diminuindo rapidamente a resistência física e mental e trazendo sobre a raça insuportável fardo. A intemperança e o crime, a doença e a miséria encontra-se por toda parte. Por quê? Condescendência, conformidade. Vamos conformando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e quando vê, já foi, desagradou a Deus. Não podemos fazer isso. Quando não é violado o princípio, siga-se o costume. Olha só agora o que a serva do Senhor diz para a gente. Quando as práticas do povo não entram em conflito com a lei de Deus, podeis adotá-la. Só que corre o perigo, um problema. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas está fazendo desse jeito, a gente começa a fazer. Aí quando coloca a prática errada, quer fazer, quer continuar fazendo. Isso não se deve fazer. Não se deve. Tá? Se os obreiros deixarem de assim proceder, não só estorvarão seu próprio trabalho, mas colocarão pedras de tropeço no caminho daqueles pelos quais trabalham, impedindo-os de aceitarem a verdade. Então precisa de haver muita sabedoria por parte dos obreiros de Deus. Rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e circunspectamente diante de Deus. Segui costumes no vestir, até onde ele se conforme com os princípios de saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas fazem, tendo as vestes de material bom e durável, apropriado para esta época. E não permitam que a questão do vestuário lhes encha a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade, devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus na vida prática. Medicina e Salvação, página 167. Queridos, finalizando, separados dos costumes mundanos, nós não podemos trazer os costumes mundanos para dentro do meio do nosso povo. Como Deus fez conhecida a sua vontade aos cativos hebreus, aos que eram muito separados dos costumes e práticas de um mundo que jazia em impiedade, assim o Senhor comunicará a luz do céu a todos os que apreciam assim, diz o Senhor. A esses, ele expressará o seu pensar. Os que menos estão presos a ideias mundanas são os mais separados da ostentação e vaidade, e orgulho e amor da promoção, e que se apresentam como seu povo peculiar, zeloso e de boas obras. A esses revelará o Senhor, revelará ele o sentido de sua palavra. Então vamos ter um conhecimento maior. Então nós temos razões para não conformidades, pois que, como cristãos professos, estamos tão misturados com o mundo a ponto de perdermos de vista a eternidade, a ponto de perdermos de vista a Jesus Cristo e a ponto de perdermos de vista o Pai. Por quê? Pergunto-vos, existem tantas famílias destituídas do Espírito de Deus? Por que há tantas famílias que possuem tão pouco da vida e do amor e semelhança de Jesus Cristo? É porque não conhecem a Deus. Se não conhece a Deus e se, pela fé, o contemplasse em Jesus Cristo, que veio ao nosso mundo para morrer pelo homem, veria no Filho tanta
incomparável formosura que, pelo contemplar, seriam transformados na mesma imagem. Agora vedes o erro de conformar-vos com o mundo. Queridos, conformar com o mundo. Então, existem princípios legítimos circulando por todo o organismo. A conformidade com o mundo pode ser evitada pela verdade, pelo alimentar-se das palavras de Deus, pelos seus princípios a circular em toda a corrente vital e expressando essa palavra no caráter, vivendo Cristo. Cristo, pelo apóstolo João, exorta-nos: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Isto é a linguagem positiva, mas é a medida divina do caráter de todo homem. Medicina e Salvação 37. Queridos, nós temos o grande privilégio de conhecer a palavra de Deus. Nós temos o grande privilégio de sermos os detentores dos mandamentos de Deus. E como detentores da lei do Senhor, precisamos bem representar o seu caráter. A conformidade com o mundo faz com que os filhos de Deus percam a fé nele, percam o amor e o conhecimento real de Cristo e de Deus. Então pensemos, reflitamos no que nós, como filhos de Deus, estamos fazendo e exercitando diante do mundo. Será que nós estamos realmente pregando o que Cristo quer que preguemos? Vivendo o que Cristo quer que vivamos? Precisamos, pela graça e o poder de Cristo, viver. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê a sua graça, nos encha de poder para podermos vencer. Nós não virmos a conformar com o mundo, mas termos aqui caráter de Cristo em nossa mente. Estarmos unidos com Ele e assim termos o conflito e a conformação de uma forma separada. Conflitos que vêm para nos ajudar a ficar mais perto de Cristo e a conformação longe do mundo, longe de nós, pela graça e o poder de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Esse é meu sincero desejo para mim e todos os irmãos. Amém.